E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Bom, acho que tanta gente comentar aqui no canal, acho que é inegável falar que, mano, o The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered se tornou uma história de sucesso extraordinária pra Xbox. Oblivion é muito foda, cara. É muito foda. É uma pena que as dungeons dele seja tão genérica, mas eu ainda acho ele um jogo maravilhoso. Pra Bethesda e também pra desenvolvedora Virtuos. A quantidade impressionante de trabalho investido nesse projeto, que depois foi simplesmente lançado por um Shadow Drop, é algo que a gente raramente vê na indústria hoje em dia. Sendo que o próprio termo remake, principalmente remaster, faz adquirir uma conotação negativa nos últimos anos, e isso acontece devido a inúmeras versões definitivas e remasterizações que Os cara que quer fazer um remaster de jogo moderno, cara, tem zero diferença praticamente. Mas Oblivion é lá da época do Play 3. Ali sim, um remaster faz uma diferença grande. cobram preços muito altos por melhorias mínimas. Last of Us é um grande exemplo disso. A gente já tá aqui uns 7 remasters Last of Us é o pior exemplo de remaster que eu já vi. E de remake também. Fizeram a porra do remake de um jogo que já não tinha muito o que melhorar. já. A gente tem até um remake do remaster, que não muda praticamente nada no jogo. Não acrescenta nada de novo que deixa de ser um remake, na verdade. Só que o caso aqui do Oblivion é um pouco diferente. As mudanças foram tão significativas que muitos estão debatendo se não estamos falando de algo entre um remake ou uma reimaginação até. Então não leve spoiler pra... Eu diria que seria um remaster plus, igual acontece com Crash Bandicoot lá do Play 1, que é um remaster porque é um jogo praticamente idêntico, mas ele foi refeito do zero. Então, ele parece um remake. Ele não chega a ser um remake porque não muda nada, é o mesmo jogo. Pra mim ele é um pouco dos dois. Na verdade, pra mim ele tá entre um remake e um remaster. Ele Então é um Remaster Plus. É um Remaster Plus. consegue realmente manter as coisas antigas do jogo, que tornavam ele tão memoráveis, que fizeram The Elder Scrolls também se tornar, acho que algo tão gigantesco hoje, mas realmente entregam uma coisa nova ali, quase na beira do remake mesmo. E diante dessa bagunça Cara, a diferença do rei antigo. Volta aqui um do jogo, pouquinho. que tornavam ele tão memoráveis, que fizeram The Elder Scrolls também se tornar, acho que algo tão gigantesco hoje, mas realmente entregam uma coisa nova ali, quase na beira do remake mesmo. Ó, o imperador antigo, ele tinha uma cara de velho mesmo. Ele parecia bem velho. E diante dessa bagunça de nomenclaturas, Mas, porra, o remaster, cara, faz ele realmente parecer velhão, cara. Tá no fim da vida já, de tão velho. Nossa, eu adorei isso aí, cara. Eu adorei isso aí. a gente tem o Mike Barra, ex-presidente da Blizzard, atualmente também é o CEO da Prize Picks, que é uma empresa relacionada à indústria de jogos que também oferece apostas esportivas. E que nojo. é realmente triste, cara, você ver uma pessoa aí nessa tipo de direção, pelo menos, na minha opinião. Eu acho que isso também são um dos grandes problemas da indústria. A gente vê pessoas que tinham cargos extremamente importantes, significativos demais pra vários jogos, pra vários estúdios, e uma pessoa desse porte, desse nível, que literalmente tem o poder de mudar completamente os jogos hoje em dia, indo pra essa direção, cara. Tipo, Porque, na verdade, ele não se importa realmente com jogos, né? Ele se importa com dinheiro. Ele quer dinheiro, mesmo que seja ferrando as pessoas. jogos de apostas, coisa de jogo de azar, isso é ridículo, mano. Pelo menos lógico, na minha opinião, de novo. Mas a escolha é dele. Olha, é o seguinte, todo mundo que promove jogos de azar é porque não se importa com as consequências de quem vai se ferrar, certo? Só pessoa ruim promove jogo de azar, só elas. A gente não tem nada que a gente pode controlar em relação a isso. Mas o que ficou feio é que ele veio a público criticar essa questão do remaster e remakes também, dizendo que os jogos hoje em dia não conseguem competir com Elden Ring, por exemplo. Jogos antigos como Oblivion, entre vários outros, não têm o poder de voltar, digamos assim, à vida e de querer bater de frente com jogos como o Elden Ring. Você é retardado? Nas declarações Ele deve ser. Ele deve ser. Eu tô dizendo, esses engravatados, cara, eles não conhecem os gamers. Eles não conhecem. É por isso que tem tanto jogo ruim saindo. Eles acham que qualquer merda que sair vai ser comprado. dele dá até a parecer que o remaster do Oblivion não faria sucesso. E, mano, acho que ele errou feio, hein, cara. Só um pouquinho, assim. E isso pra mim também só mostra do porquê que a gente tem tanto jogo merda hoje em dia. Ou pelo menos medíocre, sabe? O direcionamento de grandes nomes na indústria é o que talvez tá matando vários jogos. E Exatamente. Os engravatados não entendem os gamers. Infelizmente, é os engravatados que têm todo o poder de financiamento. é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. O Oblivion, apesar dele ainda utilizar a Gamebryo Engine, só que com gráficos agora processados pela Unreal 5, toda a física peculiar e interativa que definia o Oblivion, há 2 décadas elas foram mantidas. Todd Howard e a Bethesda enfatizaram que preservar esse espírito era essencial pro jogo, e claramente essa abordagem funcionou. Até mesmo os momentos icônicos e erros clássicos foram mantidos, cara. Como NPCs dando meio que umas bugadas na parede, ou entre eles mesmos, por exemplo. Diálogos que aparecem, tipo, meio que bobos, eles não se encaixam tão bem com a temática ou com o momento específico ali que você tá jogando. Ou até essa cena de dublagem, onde a atriz lá claramente erra, ali a fala dela que ela tá lendo no script, ela recomeça, eles até incluíram até a animação dela olhando pra baixo, como se ela estivesse lendo o script. All on the same night.
Wait a minute, let me do that one again. I heard the thieves broke into the ark. Isso é muito importante pra identidade do Oblivion. Que, querendo ou não, apesar dele ser um jogo tipo, que tem uma qualidade muito boa, Cara, esse negócio desse erro da dublagem aí, ele não ficou por causa disso, não. Ele ficou porque todos os arquivos da dublagem original foram reutilizados para fazer esse remaster aí, cara. essa parte meio goofy, meio clunky, né, meio travadona que ele tem, é umas coisas que acaba criando a magia do jogo, acaba dando uma vida, tipo, acaba tornando ele muito mais palpável, sabe? Não é um negócio que ele acha um equilíbrio, ele é bem sério, mas ao mesmo tempo ele sabe ter momentos que são engraçados que agregam pro jogo. Só na Steam o jogo já atingiu mais de 200 mil jogadores simultâneos nesse final de semana, sendo que ainda existe a chance desse número aumentar ainda mais com o passar do tempo, principalmente porque o jogo tá sendo bem procurado em vários locais, várias redes sociais. E claro que também a gente nem tá contando o PlayStation 5, o Xbox e o próprio Game Pass, que devem ter muitos jogadores principalmente lá. E esse sucesso massivo tira qualquer dúvida pra mim, pelo menos, que a gente vai ter um remake do Fallout 3, cara. Aqui mesmo no canal a gente comentou bastante coisa sobre isso, a gente até fez um vídeo aqui depois da... Eu quero o remake do New Vegas. Eu quero um remake do New Vegas e com todos os bugs corrigidos lá. Ali sim, meu amigo. E principalmente, se tem uma coisa que dá pra fazer em remake, no caso remaster, é lançar mais DLC. Mas de New Vegas eu não quero mais DLC não, porque New Vegas eles não saberiam fazer não. Ia ficar aquelas porcaria que a Bethesda faz. Dar uma olhada nele, ficou muito bom. Eu fico muito feliz do caminho que a Bethesda tá seguindo, cara. Ver ela voltando aos holofotes, tomando menos hate também, é algo que pra mim é muito positivo. Mas claro que nem tudo é super positivo pro jogo e pra empresa. O jogo em si, ele é muito bom, mas ele tem alguns problemas, e até a própria Bethesda piora algumas coisas também. Como, por exemplo, a Bethesda ela confirmou que não vai haver suporte oficial a mods, por exemplo, que pra mim é um retrocesso, já que nós tínhamos... Isso aí é um grande retrocesso. Isso aí é um grande retrocesso, grande. Isso no Fallout 4 e no Skyrim Remaster também. Pra quem joga no console, isso era muito foda, era uma grande vitória. E claro, pode ser que com o tempo eles coloquem essa opção no Oblivion, mas não dá pra ter certeza, mano. Isso que é uma coisa meio triste. Isso não é justo. Isso não é justo. Uma coisa que é boa, pelo menos, é que a comunidade descobriu que muitos mods antigos continuam funcionando no jogo, já que eles se mantêm na mesma base do jogo original também, então os modders já estão trabalhando em ajustes como reshaders para restaurar as cores vibrantes e características do Oblivion, que muitas pessoas acabaram não gostando tanto disso, acharam que o jogo tá... O jogo realmente, na questão de coloração, parece que mudaram pra pior. Parece até aquele meme lá, sabe, que tem um garotinho com a espada lá pra matar um orc e há 10 anos era assim e hoje é isso aqui. Aí tá tudo piorado. muito amarronzado, ele tá mesmo, mas na minha opinião, não achei Olha a diferença. que tá feio, sabe? Eu gostei do estilo gráfico do jogo, da parte visual, mas também eu não culpo quem prefere a versão antiga. Sendo que o trabalho dos mods é tão bom, cara, e os caras tão, tipo, não param, eles estão lançando um monte de mods sem parar, tipo, é surreal isso pra mim. Os caras não são pagos e estão consertando um monte de coisa no jogo, como, por exemplo, mexendo na parte de otimização, cara, o que é a pior coisa do jogo pra mim até agora. Outra coisa também é que o lançamento surpresa, ele gerou preocupações sobre o futuro do projeto Sky Oblivion, que pra quem não sabe é um mod que vai trazer o mundo do Oblivion pra dentro do Skyrim. Além de... Infelizmente, Sky Oblivion ficou praticamente inútil, na minha opinião. Porque graficamente ele ficou inferior ao remaster de Oblivion e a física dele, eu não sei se vai ser tão boa quanto a do remaster de Oblivion. Talvez seja, porque ele foi feito na engine lá do Skyrim, né? Então, fisicamente ele pode ser melhor, mas... Não sei, cara. Pelo menos graficamente ele perde. Ele perde. Claro, melhorias gráficas, de gameplay, ele praticamente era quase que um remaster não oficial também, se for parar pra ver. Mas a equipe ela respondeu com maturidade também, afirmando que ambos os projetos podem coexistir. A própria Bethesda também ofereceu chaves do remaster pros desenvolvedores, que eu acho bem legal isso aí. E querendo ou não, a gente tem que entender, cara, a gente não pode também só hatear, acho que a Bethesda, porque querendo ou não, o Oblivion, ele não é um projeto de fã, mano. A Bethesda ainda é dona da marca Elder Scrolls. Só que é bem legal a postura dela, porque outras empresas como, por exemplo, a Rockstar, a 2K, a própria Nintendo, que, mano, derruba completamente esses mods, não só... E eu acho isso um retardamento brutal, cara. Pra mim é coisa de retardado, cara. É coisa que só um engravatado retardado conseguiria imaginar, cara. Mano, eu lembro que lá atrás, na época do Half-Life, a Valve ela olhou assim aqueles mods de Half-Life, o mais conhecido dele sendo Counter-Strike, ela olhou assim, cara, mas que mod bom da porra, hein? Vou comprar essa porra aí e ainda vou melhorar em cima. Dito e feito, cara. Puta que pariu. A Valve sim, cara. O Gabe New é foda, viu? Gabe New é foda. Isso processa as pessoas que gostam dos jogos delas e tentam fazer coisas novas ali em cima. We're dead.
Eu acho que seria muito da hora, por exemplo, também, sabe, a Tesla contratar essas pessoas ali, por exemplo. Principalmente se você parar pra pensar, porque eles estão fazendo um projeto gigantesco sem querer nenhum retorno financeiro, velho. Ou seja, eles estão literalmente fazendo puramente por amor isso aí. Que, na minha opinião, é o que mais falta nessa indústria hoje em dia. Na verdade, eu acho que essa seria a melhor forma de as empresas, hoje em dia, começarem a contratar as pessoas. Ficar Mas aí que tá o problema. A Bethesda, ela foi comprada pela Microsoft. E a Microsoft tá enfiada naquelas coisas de DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. Então, tipo, não vai acontecer. de olho mais nessas pessoas que fazem os mods em si, ao invés de contratar, sabe, pessoas que têm cabelo colorido, que diversidade é tudo. Tipo, mano, vamos focar nas pessoas que realmente gostam de videogame. Acho que Basicamente isso aí mesmo. É isso aí mesmo que eu tava falando. já consertaria 50% dos jogos hoje em dia, velho. E além do Skyblivion também, o Shadow Drop ele acabou ofuscando o lançamento do Clair Obscur Expedition 33, lançado também no Game Pass. O jogo ele tá muito bom, eu vou fazer um vídeo também comentando mais sobre ele, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nada. E assim, pra mostrar mais nessa falta de tato e noção que a gente tem na indústria, a gente tem o Mike Ibarra, que é executivo da Blizzard. Sendo que ele causou bastante controvérsia ali, a afirmar que ele tá cético sobre remaster de 20 anos, o que foi fantástico no passado, nunca se igualará a obras-primas modernas como Elden Ring, por exemplo. Mas esse não é o objetivo. Esse não é o objetivo. O objetivo é fazer aquele jogo antigo ter uma pintura nova, seu imbecil! É tipo Crash. Você pega o Crash do Play 1, que tinha uma jogabilidade que até hoje é uma jogabilidade muito boa, e bota ele numa pintura moderna. Você vai dizer que você prefere o remaster de The Last of Us, é isso? Você quer pegar um jogo moderno e modernizar o que já é moderno? Imbecil. O que pra mim esse tipo de argumento, na minha visão, na minha opinião só, ele é meio burro, cara. Porque, no geral, pode ser que não seja isso que ele queria passar, mas ele me passou duas coisas, mano. Primeiro, ele tá dizendo que eles são incapazes de criar coisas novas. Exatamente. Criar jogos, por exemplo, que chegam ao patamar de Elden Ring. Ele já tá admitindo, cara, a gente é incompetente, a gente não consegue fazer nada parecido, a gente é burro. O que eu Basicamente isso. discordo, mano. Tem muita empresa boa, tem muita pessoa inteligente pra caralho nas indústrias. Eles, na verdade, têm preguiça. Essa que é, pra mim, a minha visão. Preguiça não, eles são burros demais pra conseguir planejar algo assim. É isso mesmo. Não é preguiça, cara, é pura burrice mesmo. Se tem uma coisa que esses engravatados não são, é inteligente pra fazer o que os gamers querem. E o segundo ponto que ele acaba passando com essa mensagem que ele fala ali é que dá a entender que as pessoas que gostam de Elden Ring, por exemplo, são incapazes de jogar outra coisa, cara. O que faz zero sentido, como por exemplo, eu sou muito fã de Elden Ring, eu sou muito fã de Souls-like. Eu odeio do fundo da alma. Não tem gênero de jogo mais estúpido, na minha opinião. Mas cada um. Adoro jogos da From Software. Pra mim, Souls-like é um estilo de jogo que é quase infinito. Eu direto volto a jogar Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Tipo, pra mim são jogos que, mano, dá pra ficar zerando eles infinitamente. Mas ao mesmo tempo, eu amo a Bethesda. Eu amo jogos da saga Fallout, por exemplo. O mundo aberto deles, a narrativa, as opções que você tem ali de gameplay, criar build, encontrar armas, exploração de mundo. É algo que os jogos da From Software, pelo menos até o momento, não são capazes de entregar da mesma forma. Linhas de quests gigantescas, você afeta um monte de coisa no jogo. A Bethesda ela tem uma capacidade muito boa, e acho que é isso que ela ganha bastante nos jogos dela, de que ela faz uma temática um pouco mais séria. O Oblivion, o Skyrim, por exemplo, você tá ali salvando o mundo, tem um grande mal, aquela luta eterna do bem contra o mal, então os caras conseguem passar essa mensagem pra gente que é muito legal, mas ao mesmo tempo, eles têm a capacidade de entregar pra gente um mundo aberto, mano, único e divertido, que ele é um pouco mais leve até, se for parar pra pensar. Uma mistura até, na verdade. Porque essa que é a impressão que passa. Parece que as empresas hoje em dia, elas têm muito mais preocupação em, tá, que ideias que a gente pode colocar aqui, que vão fazer os jogadores ficarem mais presos no jogo e fazer a gente vender mais jogo, cara. E antigamente não era tanto essa ideia, parece, sabe? Parece que a ideia era tipo assim, beleza, a gente criou o conceito do jogo, a gente fez a história, mas o que a gente pode pôr aqui em volta que vai ser divertido, que os jogadores vão olhar e falar, cara, isso aqui é muito engraçado, isso aqui é muito legal, mano. Deixa eu agora ir pra uma outra área pra ver se eu acho uma coisa parecida, ou o que mais que eu posso encontrar nessa outra área. Pois é, os engravatados eles só pensam, o que a gente pode fazer pra prender o jogador e fazer ele gastar mais dinheiro? Sabe? É só isso, basicamente. Só. São retardados demais pra pensar em qualquer outra coisa. A Bethesda sempre fez isso muito bem. E o Oblivion, na verdade, por ele trazer esse remaster aqui, é quase, tipo, muito parecido com o jogo antigo mesmo, ele traz essa sensação de novo. E eu acho que isso que é muito bom. Acho que isso as pessoas que talvez não acompanharam a Bethesda no passado estão sentindo agora. E estão gostando tanto do jogo. Ele é um remaster que não é revolucionário, mas ele realmente mostra de como que era videogame, pelo menos a visão de videogame antigamente. Ele conseguia passar mensagem, de novo, a história tem mais peso, a luta do bem contra o mal, que é um negócio que é muito bom, é muito foda, mas ela é divertida. O mundo em volta ali de você lutear, procurar... Uma coisa que eu gostei nessa área aí de Oblivion é que a lava realmente parece lava. No original, ela só parecia uma aguinha vermelha.
dungeons, enfrentar monstros, achar coisas bobas, tipo, sei lá, você acha um corpo de um goblin e você vê um monte de cerveja em volta, ou seja, ele bebeu tanto que ele, tipo, desmaiou, bateu a cabeça e morreu. Então, essas coisas pequenas agregam demais pro jogo, os caras são incapazes de fazer isso hoje em dia, só que é tão simples, sabe? Ele também comenta coisas aqui como, por exemplo, eu escuto você, mas eu acho que de tantos remasters, a nostalgia é mais limitada. Eu posso estar errado, mas eu acho que a comunidade gamer quer mais jogos novos do que nunca, o que ele não tá completamente errado. A comunidade gamer gostaria de jogos novos, só que são incapazes de trazer, porque são incapazes de enxergar o que as pessoas querem realmente receber. Elas olham pro sucesso de Elden Ring, ao invés de ela falar, cara, vamos se inspirar um pouco nisso, o que deu certo nesse jogo pra gente poder colocar nos próximos jogos que a gente for criar, ideias pelo menos. Elas tentam, na verdade, muito mais copiar na cara dura, fazer cópias bem mal feitas do que, de novo, fazer coisas novas realmente. Sendo que Eles não podem ver um gênero fazendo sucesso que tenta copiar na cara dura. engraçado, no passado, a gente tinha vários jogos tipo de empresas menores que copiavam na cara dura jogos muito grandes e saiu uma merda. Hoje em dia, ao contrário, empresas menores fazem coisas tipo da hora, interessante, as empresas muito grandes vão lá e tentam copiar na cara dura e sai uma merda. Ele até comenta no tweet ainda de que, pra ele, a barra de padrão subiu muito pra RPGs de mundo aberto mais seguros, pra o que Elden Ring trouxe. O que, mano, eu discordo completamente. Ele acaba comentando do fato de que, na visão dele, o Oblivion é um jogo seguro e, mano, não, é realmente pra época, principalmente 20 anos atrás, a gente tem que pôr em consideração, é uma parada revolucionária. Sim, há 20 anos atrás era um negócio revolucionário. Hoje em dia não é tanto, mas sinceramente, certas partes ainda são. Eu pego, por exemplo, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn tenta ser um RPG, mas basicamente não tem roleplay ali. Porque enquanto em Oblivion você consegue fazer umas quests que levam a caminhos diferentes, e o mesmo em Skyrim e tal, por exemplo, você pega Skyrim. Eu tô lembrando aqui da Brotherhood, né? Da Dark Brotherhood, no caso, a Irmandade Negra, que é dos assassinos. Você pode fazer a quest de um jeito que você vira o líder, né? Mais de uma maneira para você virar o líder, até. E você pode, na verdade, fazer a quest de modo que você elimine toda a Dark Brotherhood. Que é o que eu gosto de fazer, já que eu gosto de ser herói. Eu gosto de ser vilão. Eu costumo eliminar a Dark Brotherhood. Sabe? Então, tipo, tem duas maneiras de fazer. Aí você chega lá em Horizon Zero Dawn, você tem as opções lá de ser mais lógico, mais emocionado e mais bruto, e só. Nada disso muda o resultado das coisas. Nada. Não era seguro. Na época, Oblivion era meio que Elden Ring, assim, era um negócio que não existia daquele jeito. A falta de noção é tão grande que mostra mais e ainda fica nítido do porquê, de novo, os jogos estão lançando do jeito que estão lançando. Um dev da Larian também até respondeu, ele falou, você pode me chamar de ingênuo, mas o remaster gráfico não precisa competir com clássicos modernos, só trazer uma experiência clássica para a era moderna, que, mano, é exatamente... Exatamente. Exatamente. Eles estão tentando trazer a experiência clássica para a era moderna. Isso, eu acho que um remaster, um remake de um jogo como Oblivion faz muito mais sentido e é muito mais justo, e pra mim até necessário, do que um remake, um remaster do Horizon Zero Dawn, por exemplo, ou do... Eu concordo. O próprio The Last of Us, como a gente comentou aqui no vídeo. Você vê que esses tipos de remasters são criados apenas pra ganhar dinheiro em cima das pessoas. Sendo que esse aqui é um remaster de um jogo de 20 anos atrás que custa $50, R$250. Enquanto os remasters das grandes publishers aí não é isso, mano. São remasters tipo, de 2 anos após o lançamento do jogo original e custa R$350, sabe? Você vê que é pra roubar dinheiro. O Jenny Park também destacou no Twitter que o Oblivion mesmo, ele influenciou na época diretamente o gênero Souls-like. Quando a Sony pediu pra From Software criar um RPG pra competir com o The Elder Scrolls, em vez do Miyazaki ele realmente criar a mesma coisa, pediram isso pra From Software especificamente, porque na época ela não era conhecida como a desenvolvedora de criar Souls-like, na verdade os caras eram conhecidos por Armored Core e Kingsfield. E Kingsfield, pra quem não conhece, é uma franquia muito antiga que a From Software abandonou, que basicamente era muito mais parecidos com The Elder Scrolls, por exemplo, RPGs em primeira pessoa, só que eles eram bem difíceis, principalmente pra época, era o foco também. E nessa tentativa de criar um RPG novo, uma coisa diferente, Miyazaki criou Demon Souls. Então, cara, olha esse efeito borboleta, porque com essa ideia de criar algo novo pra competir com o Oblivion, os caras criaram um jogo que hoje o próprio Ibarra tá comparando sendo melhor que tudo, que é o Elden Ring, velho. Sem Oblivion, talvez a gente não teria Elden Ring do jeito que é hoje em dia. Olha o efeito borboleta gigantesco, cara. E o Mike Barra até tentou depois também esclarecer, passar um pouco de pano, falando que se tem gameplay afinada não é remaster, é remake, que, nossa, o jogo realmente é pica, mas meio que a sua posição inicial já havia gerado muitas críticas, especialmente considerando seu envolvimento com Warcraft 3 Reforged e o Diablo 2 Resurrected, que ele participou desses dois remasters, que não entregam nada de muito novo, por exemplo, não deram um sucesso gigantesco, então acaba sendo até irônico, sabe? O cara vai reclamar do remaster do Oblivion, falando que não tem peso, não tem o potencial, mas na verdade tem, mano. Principalmente quando a empresa ela acrescenta coisas novas ali, menores, mas que são importantes, é até um valor
valor que eu acho que é muito mais justo, por exemplo. Mas faz sentido também todo esse tipo de trajetória, de mentalidade que esse cara tem, porque, de novo, ele é focado na parte financeira ali. Ele é focado na parte financeira e não entende as intrinsecalidades desses jogos. Nossa, falei bonito, hein? Se é que eu falei direito. É mais focado na parte criativa. O cara literalmente mexe coisa de aposta, tá ligado? Sabe, coisinha de cassino, mano. Nossa, isso é ridículo, velho. Já mostra, de novo, do porquê que os jogos lançam tão bosta, velho. Uma pessoa que tem esse nível de importância nas empresas, nos jogos ali, e na verdade os caras são tão focados em dinheiro. Eles perderam realmente a completa essência que é de fazer um jogo, que é criar algo divertido acima de tudo. O dinheiro, o sucesso dele em volta vai ser a consequência disso. Primeiro, ter ideias criativas, tentar criar uma coisa diferente, uma coisa realmente interessante, divertida. Essa mistura, de novo, como eu falei, algo que a Bethesda sempre fez muito bem. Essa história central ali, que ela é mais séria, mais pesada, que ela tem uma mensagem que é legal, é positiva, essa luta do bem contra o mal. Apesar que eu acho que na história a Bethesda ainda é inferior à Obsidian. Ou pelo menos era, porque a Obsidian moderna, infelizmente, virou uma merda. A Obsidian moderna já era, cara. Infelizmente. Eu tinha ainda esperança quando a Microsoft, além de comprar a Bethesda, comprou a Obsidian, porque eu pensei, pronto, agora vocês têm a faca e o queijo na mão. Agora deve sair Fallout New Vegas 2. Agora, se eles anunciarem um Fallout New Vegas 2, eu só vou ficar triste. Porque existe menos de 0% de chance de sair um bom jogo. Menos de 0%. E vai sair outra porcaria. Ficar indo matar demônios ao invés de ficar passando pano pra demônio. E em volta dessa temática mais séria, você coloca umas coisas mais bobas, divertidas, engraçadas pra quebrar um pouco o clima, pra gerar sentimentos diferentes nas pessoas. Então, tipo, é isso que uma boa empresa faz. Pessoas que realmente gostam de videogame, gostam da parte criativa. Não querem só criar coisas pra, tipo, fazer as pessoas ficarem presas ali dentro, gastarem mais dinheiro no jogo. Não, eles querem fazer a pessoa se divertir com aquilo. O sucesso do Oblivion Remaster prova que quando feito com respeito ao material original, mantendo o que funcionava enquanto moderniza o necessário, os jogadores respondem com entusiasmo. Eu espero muito que algum dia vai ter que acontecer isso, a indústria ela aprenda essa lição, velho. Ao invés de tentar copiar, tipo, Oblivion, ou talvez o próprio Elden Ring, e aí a gente vê coisas como, por exemplo, vários estúdios grandes criando Battle Royale pra tentar ganhar dinheiro em cima das pessoas, ou jogos como a Valve, Assassin's Creed Shadows, Dragon Age Devil Guard, que pega essa temática de RPG, mas não entrega nada divertido, sabe? A Valve fez eu perder toda a esperança em qualquer jogo da Obsidian, cara. A Valve foi... Não, velho. Puta que pariu, cara. A Valve é inferior ao Oblivion original, cara, de 2006. Ele é inferior, cara. Ele só não é inferior graficamente, mas em todo o resto, véi. Sabe? E ver isso e se espelha, crie coisas novas a partir disso. Aí sim a gente vai ter realmente ver diferenças e as empresas que elas não reclamam vão ganhar, tipo, o dinheiro meio que fácil, sabe? Mas vamos ver se eles vão realmente aprender com isso, mas é muito difícil, eu acho quase impossível, sinceramente. E quanto pra mim, o que você tá achando do Oblivion Remaster até agora, também se você concorda com a visão do Mike Barra, você acha que ele tá 100% certo, acha que ele tá completamente errado, se realmente esse é o caminho que a indústria tá tomando, que é bem ruim, ou vocês acham que isso na verdade é positivo pra indústria de jogos, concorda que a da Bethesda também ela acertou em manter a essência do jogo original, ou vocês preferiram que ela fosse, tipo, um remake realmente, é um jogo completamente diferente ali, qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu preferi um remake, porque eu já joguei tanto Oblivion que eu não consigo jogar o remaster porque eu já tô enjoado. Eu escuto a música no remaster, eu já sinto vontade de parar de jogar. Sabe? Eu assistindo vídeo de gente jogando, eu já sentia enjoo. Então, tipo, o remaster pra mim, por ele ser só graficamente diferente, eu não tenho vontade nenhuma de jogar. Me deixa um like aqui se você curtiu o vídeo. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me dá uma força absurda mesmo. Eu espero que todos vocês estejam bem. Fiquem com a fé em dia. A gente se vê nos próximos vídeos. Então aquele beijo na bunda e até o próximo vídeo. Bom, ele manda um beijo na bunda, né? Eu prefiro mandar um abraço por trás. Então, sintam-se abraçados por trás e beijados na bunda. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis. Um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!